Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. Apocalipse 12, 17. Nós somos esse resto da descendência da mulher que irá guardar os mandamentos. Nós somos marianos, católicos, que quer ter a inspiração para defender essa igreja, essa amada igreja, que é a esposa do Senhor. Tem que orar ou rezar o Santo Rosário. A consagração mariana, né? Que os maiores papas da história são marianos. Os maiores profetas da história é mariano. João Batista, quando houve a saudação da mãe da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, Maria deu à luz a Jesus Cristo, o seu ventre estava estegnado, o Senhor Jesus Cristo, a nova aliança. Quando João Batista ouve a saudação da cheia, da bem-aventurada, a cheia de graça, ele é impactado do Espírito Santo. Por quê? A sombra do Altíssimo estava sobre a vida dela, o Espírito Santo possuiu ela como sua esposa e o menino Jesus, o Messias, o Emanuel, no seu ventre. Que interessante. Nós somos esse tipo de católico que defendendo a amada igreja. Amamos a igreja. E o tema é para identificar a verdadeira igreja. A verdadeira igreja é Mateus 16, duas Bíblias aqui católicas para a gente entender. A profecia ali, tinha pessoas ali, um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas que ressuscitou, mas vocês, quem eu sou? Diz para os quem eu sou? Pedro teve a revelação não de homens, não dúvida de homens, mas mediante a revelação do alto. Aqui, Simão Pedro, Mateus 16, até o 19. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Porque essa igreja foi fundada e edificada pelos apóstolos, fundada lá na cruz. Não um fundamento de homens, não uma revelação de homens, mas sabedoria do alto, como vai dizer aqui Hebreus 9:1. A sabedoria edificou sua casa, talhou 7 colunas. Quer dizer o quê? A sabedoria do alto que edificou a casa, que é a igreja. Que igreja é essa? Santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. Que isso se deu por essa igreja. Que isso se deu por essa esposa que é a igreja. Que interessante. Que igreja é essa? Uma igreja, Hebreus 12:22. Olha só. Hebreus 12:22, Vós, ao contrário, vós aproximaste da montanha de Sião, da cidade de Deus vivo, da Jerusalém celestial, das milhares de anjos, a assembleia festiva dos primeiros escritos no livro do céu, e de Deus, juiz universal, das almas dos justos que chegaram à perfeição. Quem são esses justos que chegaram à perfeição? Que deram a sua vida para edificar essa igreja. Primeiro mártir ali, Santo Estevão. Pedro sendo pregado de ponta cabeça. João Batista decapitado. Apóstolo Paulo decapitado. Santo Estevão martirizado. Tiago martirizado. Que interessante. É assim que foi edificando essa igreja. Fundada com sangue lá na cruz. Gerada com sangue lá na cruz. Purificada com a água do batismo em João 19:34, se eu não me engano. Para apresentar que sem mácula, sem ruga, toda gloriosa. Uma igreja que está em comunhão com a assembleia festiva dos primeiros Cristo no livro da vida. Que dera a vida por essa igreja, para edificar essa igreja. Como, por exemplo, como a profecia sobre ti edificarei minha igreja. Porque essa igreja foi edificada, fundada, não com sabedoria de homem, mas sabedoria divina, do alto. Provérbios 9:1. Que interessante. Porque o Espírito Santo assiste essa igreja.
Mateus. Não é igreja protestante. Não estou falando de igrejinha fundo de quintal. Não estou falando desses doutores que se autodenomina, que se auto-unge apóstolo. Estou falando da igreja primitiva. Lá da origem do primeiro século até hoje, segue o ensinamento. Como São Policarpo, São Irineu, Santo Agostinho, Santo Inácio, que deram a vida para essa igreja. Pedro, que foi martirizado ali em Roma, Pedro e Paulo, que são considerados as colunas. Porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Mateus 28, 19, 20. E depois ensinai, ó. Tá falando para quem? Para os eleitos. A todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai e observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todo dia, até o fim do mundo. Que interessante. O Espírito Santo está nessa igreja. Que foi edificada e fundada por Senhor. Jesus Cristo, ele é o fundador, ele é o fundamento também. Como vai dizer aqui em Filipenses 4, 3, ó. Olha só que interessante, ó. E a ti fiel, singigo, também roga-o que ajude, pois que trabalham comigo, ó, no Evangelho, como Clemente e com os demais colaboradores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. A tradição diz aqui, ó, Clemente, como muitos fundamentos. A tradição vê neste personagem o terceiro Papa, Clemente de Roma. Por quê? A igreja, ela tem a chave de ligar e desligar. Quem morre dando a vida por essa igreja, pregando o evangelho que foi ensinado pelos discípulos, pelo Senhor Jesus Cristo, seu nome está escrito no livro da vida, porque você está proclamando o verdadeiro evangelho e é obediente à esposa, que está em sintonia com o esposo. Que interessante. Essa igreja, quem ora com essa igreja, quem ora junto com Maria, Atos Apóstolos 14, os apóstolos oravam junto com Maria, porque os apóstolos são marianos, é uma igreja que vai te levar para o caminho da salvação. E o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Porque é a única igreja fundada, autorizada por Cristo, Senhor Jesus Cristo, é a igreja que ele fundou. Não estou falando de igreja protestante, igreja vinda de homens, Mateus 24, 11. Olha só que interessante. Que irão pregar contra essa igreja. Os falsos profetas, que se apartaram do corpo místico da esposa de Cristo. Ó, Mateus 24, 1. Irão levantar muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. Mateus 24, 4. Porque se levantarão falsos Cristo e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Se fosse possível, porque os escolhidos, ele tem a tradição, ele conhece a tradição, ele conhece a sua fé, ele conhece a esposa do Senhor Jesus Cristo. Olha só, o catecismo da igreja. Olha. Aqui, ó, 80. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si, intrinsecamente unidas, em comum, pois, provinda ambos da mesma fonte divina, foram, de certo modo, um só todo, e tendem para o mesmo fim, tanto um como o outro, torna presente e fecundo na igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Quer dizer o quê? Se eu tenho só a escritura, sem a tradição, sem a interpretação da igreja, como eu vou conhecer o caminho da verdade? Se a tradição,
A Escritura e o magistério estão unidos. Primeiro surgiu o magistério. Então, a primeira pregação foi oral por Senhor Jesus Cristo, ensinou oralmente aos seus apóstolos. Depois desce o Espírito Santo, que assiste essa igreja, a esposa de Cristo. Inspirou Pedro para pregar oralmente os apóstolos. Depois veio a Escritura, como diz a patrística José de Cesareia, Pedro pregando ali em Roma, discípulo de Pedro era São Marcos. São Marcos ouvia a pregação de Pedro e ia escrevendo por inspiração do Espírito Santo. E mesma coisa, o evangelista Lucas, discípulo de Paulo. Para você chegar nesse fundamento, nessa raiz, que é a igreja de Cristo. Mateus 16, 18, 19, em Hebreus 12, 22, 23. Uma igreja que está em sintonia diante do altar, diante do santo verdadeiro, Apocalipse 6, 9, 10. Que clama de noite, que intercede de noite para a salvação do povo, para o conhecimento da verdade. Para espremer a fé que Pedro exprimiu. Que interessante. Porque essa igreja, sobre ti, Pedro, eu edificarei uma igreja, Lucas 22, que vai ter o quê? Vai ter intercessores, vai ter santos, vai ter as relíquias dos mártires, uma igreja que tem a Eucaristia, que é a verdadeira adoração, doutrina, em Mateus 7, 28, ou Marcos 1, 22, vai ter sacerdotes consagrados, ungido, que vai atualizar o sacrifício de Cristo, Jeremias 33, 17 e 18. Olha só que interessante. Lucas 22, ó. Tomai em seguida o pão, e depois de ter dado graça, partiu, e deu-lhe, dizendo, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo, este cálice é a nova aliança, é meu sangue, que é derramado por vós. Que sobre pastoreio de Pedro, sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, que vai seguir tudo isso aqui, que vai seguir o evangelista de São Mateus, São Marcos, São Lucas, os 4 evangelhos. O pilar da igreja. Para proclamar, para anunciar a verdadeira salvação, para anunciar a verdadeira igreja, para anunciar a esposa do Senhor Jesus Cristo. Que interessante. Como vai dizer aqui Marcos, ver se eu lembro. Marcos. Marcos 2, ó. Olha só que interessante, ó. 18. Ora, o discípulo de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram lhe perguntar, por que jejuam os discípulos de João e os 2 fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhe, pode porventura jejuar os convidados da núpcia? Olha só que interessante. Enquanto está com ele o esposo. Enquanto tem consigo o esposo, não lhe é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, então jejuarão. Agora você cata aqui em João. Verso 3. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, a minha esposa. Olha só. João 3, 29. Aquele que tem o esposo, a esposa é o esposo, o amigo do esposo, porém, que está presente e ouve, regozija-se sobre modo como a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Quer dizer o quê? Quem ouve a voz da igreja, a voz da esposa, se regozija com o esposo. Nossa fé é Bíblia, é católica, é tradição. Porque eu tenho várias Bíblias. Tem 10 Bíblias Ave Maria, uma de Jerusalém, uma peregrina. Tinha uma evangélica, mas eu dei para... que eu não gosto de Bíblia evangélica, que é adulterado. Por quê?
porque é um estudo profundo para conhecer a verdadeira fé. Só quem conhece a verdadeira fé, a verdadeira doutrina, o apostolado, o amor por essa esposa, por essa igreja, quem clama o rosário. Ah, por que o rosário? Sabe, Roberto, por que você ora o rosário? Por quê? Porque a nossa fé é mariana. A fé de João Batista é uma fé mariana. A fé que a igreja exprime é a fé mariana. Jesus vem de Maria. Então Jesus ele é mariano. Os pais da igreja são marianos. Por quê, servo Roberto? Apocalipse 12. Essa é a nossa fé. Fé mariana. Por isso que o Satanás vomita a sua heresia. Por isso que Satanás nos persegue. Porque a nossa fé é mariana. Porque a nossa fé não se corrompe por qualquer pregação. Por qualquer coisinha que a gente vê, a gente não se impressiona. Porque a nossa fé é mariana. A nossa fé é do alto. A nossa fé é que a igreja prega. Te mostra o caminho da salvação. Ó. Apocalipse 12, 17. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência. Ó. Aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Os protestantes guardam os mandamentos de Deus? Os protestantes são marianos? Não são. São fruto da serpente que persegue a descendência da mulher. Nossa fé aqui, ó, rosário e Bíblia. E a igreja, a tradição, Eucaristia. Nós católicos, simplesmente a gente não... Nós oramos... eu passo quase todo o tempo orando. Não é um protestante fia a bunda lá na cadeira, no culto, e começa a orar, não. Nós católicos oramos frequentemente na rua, no carro, no mercado, no emprego. Santo Rosário. A nossa fé não é fé vinda de Ageno Duque, de Cila Malafaia, pai do herege Edir Macedo. Todas essas igrejas que você vê, ó, a Mundial, a Plenitude, a Internacional da Graça, são fruto de Edir Macedo. Eram membros desse corpo de homem, dessas igrejas não místicas, mas igreja fundamento de homens, se apartou, se revoltou e foi fundar a sua igreja para pregar outro Jesus diferente. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. Fora da tradição, fora do contexto teológico que a igreja ensina. Prega, proclama, anuncia. Por quê? Nós somos marianos. João Batista foi impactado com a presença da Virgem Maria. Lucas 1, 44. Pois assim que a voz de sua saudação chegou ao meus ouvidos, a criancinha estremeceu de alegria no seu seio. Cara, essa é a nossa fé católica. Uma fé não vinda de homens. Fundamento de homens. É uma fé sobrenatural. A sabedoria da igreja é a sabedoria melanculosa do alto. A doutrina da igreja é a doutrina do alto. Não doutrina de homens. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. Essa é a nossa base para você entender qual é a verdadeira igreja. Na base bíblica. Que a Bíblia mostra a tradição, a Bíblia mostra o magistério, a Bíblia mostra os falsos profetas, a Bíblia mostra a intercessão, a Bíblia mostra o pastoreio, a Bíblia mostra a igreja esposa de Cristo, a Bíblia mostra que Cristo tem uma noiva, etc, 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 etc. Tanto no Velho Testamento, só tinha uma forma de culto, e no Novo Testamento, só uma forma de culto. Onde tem a Eucaristia, onde tem incenso, onde tem mirra. Para você entender, ó.
que é Malaquias 1, 11. Porque do nascente ao poente, meu nome é grande entre as nações. Em todo lugar se oferece ao meu nome. O incenso, sacrifício, orações puras. Sim, grande é meu nome. Entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. A Santa Missa. Em todo lugar será atualizado o sacrifício de Cristo. Com incenso, com mirra, com sacrifício e orações. Porque do nascente ao poente, meu nome é grande. Entre as nações, em todo lugar, se oferece ao meu nome incenso. Igreja de proteção tem incenso? Não tem. Sacrifício? Não tem. Porque é só o sacerdote que pode autorizar o sacrifício. Orações que orar uns pelos outros? Não tem. Por assim grande é meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Sobre ti, Pedro, eu te farei minha igreja. Salve Maria, sou missionário São Roberto.